Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, última arca, glória a Deus. Que bom estarmos reunidos aqui nesta noite, para estarmos glorificando o nome do nosso Deus. Vamos orar para começar. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor estava aqui, por esse tempo de louvor, Senhor, que nós já podemos sentir a Tua presença neste lugar, Senhor. Obrigado por esses irmãos que estão aqui. Obrigado por quem vai ouvir essa mensagem depois, Pai. Ó, Senhor, que num tema tão duro, tão espinhoso, Senhor, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a entender e a praticar aquilo que vai ser falado, Pai. Que nós possamos crescer em entendimento, crescer cada dia mais sendo edificados como corpo, cada dia mais nos parecendo mais com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Pai. Fala conosco essa noite, Pai. Ó, Senhor, que em todo o tempo o Senhor se faça presente. Ó, Senhor, opera nos nossos corações, Senhor. Tira toda a trave do olho, tira tudo aquilo que nos impede, Senhor, de sermos praticantes, Senhor, de entendermos a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Tira toda a timidez, Senhor. Tira tudo aquilo que dificulta, Senhor, para praticarmos o que nós vamos falar hoje, Senhor. Esse tema da disciplina, Pai. Ó, Senhor, ministra aos nossos corações. Nós te pedimos, nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, começando como sempre, com o convite, né, os avisos. O culto tem que ter os avisos, senão não tem. Aí, convidando novamente, tem sido mais animado agora, que o povo está participando presencial, está sendo mais gratificante. Cristianismo puro e simples. Nós estamos tendo o nosso Clube do Livro toda quarta-feira, 8 da noite, né? Nós já estamos indo para a quarta semana, né? Já estamos chegando na página 120. Então, tem sido uma bênção, né? E quem puder estar participando com a gente. Semana que vem a gente volta com a série em Mateus, né? Aí só apresentando o comentário de Mateus para todos, do N.T. Wright, que é muito bacana, tem ajudado muito na construção dos sermões. A gente vai continuar com a série em Mateus. Semana que vem nós continuamos em Mateus 3, tá? E no canal já tem os textos de Mateus 1 os cultos de Mateus 1 e Mateus 2, tá bom? Vamos... Aí agora eu quero agradecer a minha esposa, que é essa semana dos namorados. O presente do cara parece que é sempre a mesma coisa, mas a pessoa sabe me agradar. Natal, ganhei a capa da Bíblia. Aí agora ela me deu, eu ficava assim, nossa, essa Bíblia de estudo é tão diferentona e tal, não sei o quê. Aí a gente foi sábado passado, ela falou, já sei então, pega de Dia dos Namorados então. Aí eu peguei essa Bíblia de estudo aqui, Filament, que os estudos ficam todos na internet, assim. A partir da semana que vem já vou usar meu novo brinquedo. Mas às vezes o povo fala assim, pô, mas uma Bíblia? Mais uma Bíblia, eu devo ter, eu tenho pouca. O meu professor, ele tem quase 40. Eu devo estar ali, não cheguei nas 20, então ainda tenho muito chão ainda pela frente para chegar no professor. Vamos lá. Continuando o nosso catecismo, pergunta de número 19, 19º culto. É uma bênção porque a gente vai fazendo o catecismo, aí eu vou me ligando em quantos cultos a gente já teve aqui ministrando. Pergunta de número 19, Catecismo Nova Cidade. Existe como escapar do castigo e ser trazido de volta ao favor de Deus? Resposta: sim. Para satisfazer a sua justiça, o próprio Deus, por sua misericórdia, nos reconcilia com Ele e nos livra do pecado e do castigo pelo pecado, por meio de um Redentor. Olha Deus. Texto para reflexão, Isaías 53, 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Glória a Deus. Uma oração a respeito dessa pergunta. Ó, aquele que nos reconcilia, somos gratos por nos abrir um caminho. Tu tens sido perfeito tanto em justiça como em misericórdia. Aceitamos a salvação que não merecemos. Chegamos perante ti em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, confiantes em seus merecimentos e não em nossos próprios. Amém. Glória a Deus. Lembrando que no livro é bem mais profundo, você vai ter estudo a respeito disso, né? Comentários de teólogos, né? Mas a ideia nossa aqui é estar sempre ministrando essas perguntas e respostas, porque o catecismo ele tem essa didática de pergunta e resposta. Para quê? Para que nós tenhamos, pelo menos, ouvido os fundamentos da fé, para que a gente cumpra aquilo que está em 1 Pedro. Estejam sempre prontos a responder a qualquer um que vos perguntar a razão da esperança que há em vós. Então a gente está... Porque às vezes a pessoa vem te perguntar uma coisa e você fala que você é cristão, aí chega e vem te perguntar, mas por que Jesus morreu por você? Por que ele tinha que morrer? Aí você... faz o seguinte, vamos chamar o pastor aqui, entendeu? E aí você perdeu uma oportunidade de estar afirmando a sua fé e dar um bom testemunho para aquela pessoa, né? Então, por isso a importância, né? Continuando, hoje a gente vai estar lendo o Salmo de número 6, porque a ideia é ler os 150 salmos. Todo culto a gente vai ler na sequência. Vai ter salmo que vai falar mais duro, que vai ser mais gostoso, mas nós vamos ler os 150 salmos, um por culto, para a gente conseguir vencer o livro. Porque eu fiquei pensando assim, se for pregar expositivamente, para a gente pregar em cima do livro de Salmos, são 150 domingos, fica 3 anos num livro só, fica meio embaçado. Então vamos fazendo assim para a gente poder estar ouvindo um pouquinho sobre os Salmos. Oração em tempo de angústia, Salmo de número 6, eu vou estar lendo na Nova Almeida atualizada. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-te de mim, todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados. Todos os meus inimigos, retirem-se num instante, cobertos de vergonha. Glória a Deus, glória a Deus. É mais um salmo de Davi, quando ele estava em condenação, né? E aí ele está passando por dificuldades, e no meio do sofrimento, no meio da sua angústia, ele clama ao Senhor. O mais importante, assim, o que eu acho mais legal nesse tipo de salmo, é porque ele tem certeza da misericórdia. Ele tem certeza, ele sabe que ele será ouvido. Ele sabe que ele será ouvido. Então, porque ele chega com o coração arrependido. Ele não chega arrogante. Ele não chega, por exemplo, porque eu jejuo um monte, Deus vai ter que me ouvir. Porque eu vou ao monte orar tantas vezes, Deus vai ter que fazer. Não é essa a posição de Davi. Nesse tipo de salmo, a gente vê claramente ele falando, pedindo, clamando por perdão, por misericórdia. Ele pede para o Senhor não castigá-lo na sua raiva. Ele pede para não ser no furor, entendeu? Então, assim, e ele tem essa certeza de ter sido ouvido. Tanto que no final ele já está se dirigindo aos seus inimigos. Que sejam envergonhados, porque o Senhor me ouviu. E aí ele se ergue, ele se reergue, ele reanima, né, para estar seguindo. Que nós possamos ter esse tipo de coração. Esse coração tanto arrependido, esse coração que chega
clamando diante do Senhor, mas que tem essa certeza de que é ouvido. Quando a gente busca de coração, a gente sabe o Deus que nós cremos, nós sabemos que Ele é misericordioso para nos assistir nas nossas tribulações. Amém? Então, assim, não é à toa que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. É por causa do coração. Não é porque ele era perfeito. Quando fala assim, o nosso coração de Deus era de um homem que ia pecar e que ia fazer besteira e que ia matar um monte. Não, é porque o coração dele, ele olhou a beleza do coração de Davi. Davi tinha um coração ensinável, que vai ser uma das coisas que nós vamos conversar hoje. Davi tinha um coração tratável. Ele não retrucava. Quando ele é confrontado pelo profeta, esse homem é você. Pequei. Na mesma hora ele se arrepende. Ele não tem aquela coisa assim, não, mas veja bem, eu fiz isso para... Como é a postura extrema oposta de Saul. Saul, ele é confrontado pelo profeta, ele fala, não, mas veja bem, eu fiz isso para ofertar melhor. Aí eu vou ter mais ofertas. Aí o profeta chega para ele e fala assim, obediência e não sacrifício. Davi entendeu isso. Ele obedeceu e se arrependeu. Glória a Deus. Então hoje nós vamos estar falando, por que eu falei que é um tema espinhoso? Porque dentre as muitas coisas que a reforma, que houve concordância entre os reformadores, hoje nós continuamos na série sobre as marcas da igreja, sobre as características da igreja, tá? E uma das coisas que os reformadores concordaram é porque, assim, como eles começaram a ver que a partir do momento que houve aquele cisma com a Igreja Católica, que eles se separaram ali, eles começaram a ver que ia ter uma pluralidade de representações de igreja. Então, eles quiseram definir mais ou menos uma linha geral para que você reconhecesse uma igreja verdadeira. Porque você ia começar a ver, essa igreja tem a parede preta, essa igreja tem a parede branca, essa igreja aqui tem uns negócios com dourado, essa daqui tem umas madeirinhas. E o que é a igreja verdadeira? Quais dessas aqui representam a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? E aí os reformadores definiram 3 características de apresentação da igreja como sendo os pilares de uma igreja verdadeira, né? Aí depois surgem várias outras características, não é à toa que tem aquele livro 9 marcas de uma igreja saudável, aí passa a ser 9. Hoje em dia já tem estudiosos falando em 14, aí já o negócio vai multiplicando. Mas os pilares da reforma falam em 3. Quais são essas 3? A pregação bíblica, uma pregação clara e fundamentada nas escrituras, tá? Que a gente já conversou em outro culto. Aí, a administração correta dos sacramentos. Quais sacramentos? Só os que permaneceram na Reforma Protestante. Porque na Igreja Católica fala-se em 7 sacramentos, mas no protestantismo nós cremos em 2, batismo e ceia. E nós tivemos já sermões específicos dizendo a importância e o significado tanto do batismo quanto da ceia, né? Quem quiser procurar, o da ceia está um culto antes da Páscoa. Então, se você volta lá no da Páscoa, é o sermão anterior, a gente vai estar falando do significado da ceia, tá? E o do batismo a gente fez logo em seguida, foi a próxima marca, né? E por último, nós vamos pegar um tema muito espinhoso. Por quê? Porque ele é considerado um tema que esvazia a igreja. E a gente vai ver o porquê que não é isso. É justamente o contrário, entendeu? Que é a disciplina eclesiástica. Então são esses 3 marcas, as 3 marcas: pregação clara, bíblica, a administração correta dos sacramentos, batismo e ceia, e por último, disciplina eclesiástica, disciplina da igreja, tá? E aí, por onde que eu quero começar? Eu vou começar como diz no jargão atual, vou começar pelo elefante na sala, que é o que mais se responde quando você vai falar de disciplina. Primeira coisa que você vai falar qualquer coisa do pecado, não julguei,